Eu coloquei o reino da prisão sendo guardado por uma maldição que age como um sensor, no lugar mais profundo possível, com uma zona de subducção, na fossa do Japão, a 8.000 metros de profundidade. E eu dobrei e redobrei os cuidados com esse selo. Afinal, eu já sabia que o fundo estava na posse de Tengen. Então, mesmo se o selo fosse quebrado, eu ainda conseguiria te matar. Mas mesmo assim, olha você aí. E aí, então, há quanto tempo, Satoru? Dormiu bem? Não seria bom você escolher melhor as suas últimas palavras? Já que você tá à beira da morte! Então ele voltou com tudo. Quanto tempo, hein, Megumi? Você tá meio diferente. Arrumou o cabelo? Você se lembra do que eu disse? Quando eu assumir o corpo desse moleque, você será o primeiro que eu irei matar. Adivinha? Acabei entrando no corpo deste outro pirralho e o dominando. Mas ainda assim, você irá morrer. Disse o cara que fugiu do Yuji com o rabo entre as pernas. Que otário. Desgraçado! Ah! Vai te ferrar! Quem é você? Espere, Sukuna. Trate de manter nossa promessa antes de lutar com ele. Ô, Sukuninha, agora você é a cachorrinha desse velho remendado? Mas beleza, que dia é hoje? 19 de novembro. Então beleza, 24 de dezembro, tá marcado. Por que está tão confiante, Satoru? Você acha mesmo que vai ganhar? Sensei, entre você e o Sukuna, quem é o mais forte? Bom, se o Sukuna recuperasse todo o seu poder, me daria uma canseira. E você perde? Não viaja. Ô Sensei, seu Mugen tá na frente. Bate com vontade. Vai lá, idiota vendado. Prova que você não é só um roxinho bonito. Salmão, se ficar muito difícil eu troco com você. Pode deixar. Caramba, eu não venho aqui faz muito tempo. Como o tempo passava no Goku Kyo? Era como se eu estivesse atolado de um trabalho, mas uma semana se passava num piscar de olhos. É uma contradição bizarra que você não quer repetir nunca mais. Era esse o tipo de sensação. Eu consigo te entender. Mas fala aí, o que rolou com as pessoas no quinto andar do subsolo? Aqui foi o centro de maldições durante o último incidente. A taxa de sobrevivência dos não feiticeiros diminui quanto mais próximo daqui. Mas não havia nenhum sinal de maldições no quinto andar em decorrência dos resquícios da sua energia amaldiçoada, Gojo. E qual foi das pessoas que foram atingidas do Moriokusho? Estão sem problemas, todas já foram reintegradas à sociedade. Ótimo. Bem, vamos começar. Utahime! Velhote! Mestre Sukuna, a batalha será hoje no dia 24, mas onde e quando não foram avisados. Não se preocupe, eu sei. Hã? Viu? São tão extravagantes. Então é assim. Eu ainda não entendi. Por que eu? Se for pra levantar uma barreira, com certeza alguém melhor que eu. Você ainda não se deu conta? Hã? Você é a pessoa que eu mais confio. Simples assim. Eu sou um covarde. Sou alguém que não teve nem coragem de fugir. Uma pessoa que deixaram fugir. E ainda assim, o mais forte de todos, Deus que confiava em mim. Eu preciso honrar essa chance. E se eu não conseguir, que minha vida
Acabe aqui mesmo! A técnica amaldiçoada de Tahimi, a área restrita solista, ela amplifica temporariamente a quantidade total e a liberação de energia amaldiçoada de qualquer um, incluindo a da Tahimi dentro de sua área. Palavras amaldiçoadas, selos de mão, dança e música. Ao transformar a sua técnica amaldiçoada em um ritual, ela é capaz de aumentar sua eficácia até 120%. O feiticeiro mais poderoso da história e o feiticeiro mais poderoso da Era Moderna. Aquele que será o desafiante e o desafiado será decidido neste único golpe. 9 cordas, luz polarizada, corvo e cântico, entre os dois lados. E foi possível alcançar a liberação de 200%. Vazio! Roxo! O feiticeiro mais forte da história versus o feiticeiro mais forte da Era Moderna. Eu acho que você ainda não entendeu o seu lugar aqui. Então eu vou ter que desenhar pra você. Escuta aqui, vovô. Você que é o desafiante aqui. Moleque maldito. Desafiante, é? Apesar de ter sido um ataque surpresa, você parece bem feliz. Satoru Gojo, você é só mais um peixinho na minha tábua de cortar. Talvez um peixe maior que os outros, mas ainda assim é um peixe sem nome. Então começarei pelas suas escamas. E qual é esse roxinho? Quer que eu pegue e leve com você? Infelizmente você vai receber uma massagem especial do Satoru Gojo. E já que é o Megumi, eu não preciso me segurar. Você não morreu com o Yuji aquela vez. Então, vou pensar no que fazer com o Megumi depois que te matar. Embaixo de você. Desmantelar! Já vou avisando que eu não vou pagar isso. Garoto erudito. A Meimei tá gravando tudo isso, né? Expansão de domínio. Niveladas. Dentro da barreira de Gojo, o acerto garantido de ambos anula um ao outro. Com ambos domínios expandidos, se houver algum dano relevante em um dos domínios colapsar, o lado oposto atacará imediatamente. O alcance da expansão de domínio de Sukuna se prolonga para fora da barreira de Gojo. Em o lado externo da barreira de um domínio, é vulnerável contra ataques que vêm de fora. Ah, que maravilhoso! Na questão de eficiência de técnicas, eu ainda sou o melhor. Achou mesmo que poderia escapar? Mesmo que ele esteja usando a técnica amaldiçoada reversa com todo o seu poder, ele se move bem para evitar minha lâmina. O ponto central dos corpos do Santuário Malevolente é o Santuário, e não o Sukuna. Novo estilo nas sombras. Domínio simples! Domínio simples! Quanta enrolação! Por quê?
Por que o Gojo parou de se curar com a técnica amaldiçoada reversa? O Gojo vai morrer? Que merda é essa? Reversão de feitiço. Vermelho! Que canseira. Olha, você consegue fazer chegar mais longe que isso. No instante que Sukuna metade do Santuário Malevolente, Satoru Gojo expande seu domínio pela segunda vez. Moriokusho! Segundo round. Você é espertinho, né? Você tá me tocando para desativar o efeito do vazio infinito dentro de você. O domínio de Satoru Gojo foi destruído. Segundo round, não é? Ah, os cortes foram superficiais. Então, meio que depois que eu aprendi a usar a expansão de domínio, eu não usava isso desde que eu era pivete. Não é tão ruim, hein? Expansão de domínio. Espera, a barreira tá ficando pequena? Fukuma Mizushi! Sukuna destruiu as expansões de domínio de Gojo por fora novamente. Porém, Gojo causou tanto dano ao Sukuna que ele não consegue mais manter a sua expansão de domínio. Expansão de domínio. Expansão de domínio. Sukuna se curou com a reversão de feitiço e demorou para expandir o domínio. Não chega nem a 1/100 de segundos, mas ele foi atingido pelo vazio infinito. Desde a última expansão de domínio de Satoru Gojo, passaram-se 2 minutos e 40 segundos. Neste momento, o Santuário Malevolente foi destruído. Moriokusho! Eu ainda não terminei. Não vou parar sua coração. Vou destruir seu pulmão e fígado também. Preciso deixá-la mais perto da morte do que Yuji no reformatório. Com esse tesouro, eu invoco Divino General Imoral da Espada de 8 Cabos. Mahuraga! Mas logo agora, antes dele se adaptar, eu vou destruí-lo. Reversão de feitiço. Vermelho! Então quer dizer que ele já estava adaptado? Ele se adaptou ao Moriokusho tão rápido? Isso é impossível. A roda não girou. E além disso, o Mahoraki se manifestou só depois. Ele estava apanhando de propósito só para se adaptar? Não. Ele transferiu o acerto garantido pro Megumi! Algum problema? Você tá fazendo uma cara de quem quer perguntar algo. E nada. Eu só tô feliz que você tá mais desesperado do que eu pensava. Não tanto quanto você. Pra ser sincero, é muito chato aguentar esses seus efeitos do Moriokusho, que só você pode reproduzir dentro do seu domínio. Primeiro, eu queria me livrar dessa sua carta na manga. No período em que estava dentro do domínio e não podia usar a amplificação, fez o Fushiguro Megumi receber todo o dano com a técnica amaldiçoada das sombras. Graças a isso, não podia usar nenhuma técnica amaldiçoada senão aquelas que partiam do domínio. Apesar de tudo, ainda acho que saí por cima. Quando você adaptou, você não criou um resultado final, né? Você não tá adaptando a Moriokusho com a alma do Megumi.
Se eu expandir o domínio novamente, você vai precisar invocar uma Horaga de novo. Então agora eu vou te destruir em uma vez só! Expansão de domínio... Hã? É como eu pensava. Você não consegue mais expandir o seu domínio. Você estava se curando, expandindo vários domínios. Parece que você extrapolou sua exaustão. As técnicas amaldiçoadas são gravadas no seu cérebro. Geralmente ficam no córtex pré-frontal direito. Meio que seu cérebro acabou pifando. Recuperar carne e ossos é bem diferente disso, não é? Você está chegando no seu limite. Mesmo que consiga expandir o seu domínio, irá morrer, já que não tem precisão suficiente para resistir a mim. Agora eu vou expandir o meu domínio fechando a barreira, e você não vai fugir. Tudo o que eu preciso fazer agora é te cortar em vários pedaços e me adaptar ao seu ilimitado. Adeus, o mais forte. Você é só um cara qualquer que nasceu em uma era onde eu não existia. Fracassado. Expansão de domínio. Fukuma Mizu! Sukuna foi atingido pelo vazio imensurável por menos de 10 segundos. Mas, assim como Gojo, o dano recebido em seu cérebro foi o suficiente para que tornasse incapaz de expandir o domínio. É bom, não é? Licencinha, mas meus alunos estão assistindo. Então vou me exibir um pouquinho. Máxima liberação de energia amaldiçoada. Azul! Peguei. Epa. Você percebeu? Você precisa fazer a roda girar 4 vezes. Ainda faltam 3. Você vai precisar de várias rotações na roda do Dharma para fazer uma Horaga se adaptar ao meu Mugen. É a contagem regressiva até eu fazer esse seu sorrisinho bobo desaparecer. Eu vou te matar antes das 3 rotações. Que moleque convence. Azul! Hora de acabar com tudo isso! Você tá achando mesmo que eu vou usar só o azul? Você vai ter problema pra lidar com algo inesperado. Reversão de feitiço! Vermelho! Droga. Ele usou a amplificação pra retirar o dano. Pra que essa pressa? Ficou desesperado depois que seu truque merdinha falhou? Cala a boquinha aí. Sabe, o vermelho de agora ainda não explodiu! Eu já tinha todo o planejamento pra esse vermelho retornar nas costas dele. E assim, atraindo ele pra mim, de uma forma repulsiva. Gokusei! Eita. Tô começando a me lembrar de como se faz isso. É bobagem minha. Eu era bem mais novo e não tinha essa quantidade de energia. É bobagem. Hadouken! Fase, Paramita, Pilar de Luz, Reversão de Feitiço. Gokusei tá doendo, né? Já acordou do sono de beleza? Vermelho! Ele tá usando uma Horaga na ofensiva pra garantir que ele não seja destruído. Sukuna protege e cria aberturas, facilitando o ataque pra ele. Tá usando uma Horaga de suporte e ataque. Uma luta de 2 contra 1? Não me leva a mal. Só que não é mais 2 contra 1. Noe, totalidade. Besta quimera, mandíbula repulsiva. Agora são 3 contra 1. Apelou pra mamãe e o papai, foi.
Vermelho! Tá parecendo que eu vou ter que extrapolar. Vamos lá. Só que tá fácil demais. Vai ser um problema se o Sukuna só ficar se curando. Eu vou dar um jeito na Agito. Está tudo bem por enquanto. Não posso dar brechas para usar o roxo. Ei, Mahoraga. Qual é a sua? Esperava mais de você. Você não é a sombra mais forte do Megumi Fushiguro? Você agora é a minha sombra. Mostre-me o que sabe fazer. Aí, filho de cruz quedo, sabe o que eu percebi? É que você é o único que tá fora de sincronia. Geração máxima de energia amaldiçoada. Azul! Aos 41 segundos após isso, no campo de batalha em Shinjuku, Satoru Gojo, mais uma vez, deixará uma marca no local com a técnica do vazio roxo. Em um segundo flash negro, Satoru Gojo sentiu uma onda de empolgação. Enquanto, pela primeira vez em 1000 anos, o rei das maldições Ryoma Sukuna sentiu nervosismo. Fase Paramita, Pilar de Luz. Antes da energia amaldiçoada ser ativa, o marco inicial da energia amaldiçoada é quando ela preenche o feiticeiro. Antes da ativação de uma expansão de domínio, um acerto garantido e outras técnicas poderosas, sempre haverá um marco inicial. Mesmo Satoru Gojo, com sua imensa eficiência em usar energia amaldiçoada, não é uma exceção. E isso fica ainda mais aparente na técnica do vazio roxo. Baseando-se na entoação e escala de energia amaldiçoada, Sukuna pensou que o marco inicial se tratava da reversão de técnica amaldiçoada, vermelho. Esta concepção não estava errada. Vou fazer o Mahoraga ser atingido e fazê-lo se adaptar ao vermelho logo. Reversão de feitiço. Mahoraga! A técnica do vazio roxo é formada ao misturar lapso e reversão, que produz uma investida de massa imaginária. Logo à frente do trio disparado por Gojo, estava a técnica amaldiçoada ainda ativa, Azul, que havia esmagado Agito. Assim como aquele que acertou Sukuna por trás, o vermelho carece de inércia antes de explodir. A ordem dada ao Mahoraga foi para impedir a mistura das duas técnicas. Nesse caso, ele foi atrás do Azul. Uma vez que já estava adaptado, poderia apagá-lo facilmente. Na mente de Mahoraga, se passava apenas um pensamento: cumprir ordens. Usando mais de uma vez o Azul, dessa vez para se locomover rapidamente, Satoru Gojo ficou entre a técnica ativa Azul e o Mahoraga. O Azul não escolhe alvos e atrai a todos indiscriminadamente, não afetando o Mahoraga, já que estava adaptado. Por isso, a adaptação se tornou um problema. Antes de poder se misturar com o Azul, Sukuna tenta explodir o vermelho com o disparo utilizando a postura do sangue perfurante. Já é tarde. A entoação para o Azul em um curto período de tempo. Fase Crepúsculo. Olhos da sabedoria. Com a entoação, a liberação de energia amaldiçoada do Azul foi restaurada e atraiu o disparo com a postura do sangue perfurante de Sukuna. 9 cores. Luz polarizada. Corpo e cântico. Ao juntar os dois lados, maximização de técnica amaldiçoada. Vazio. Roxo.
Um roxo restrito que não é direcionado a um alvo específico e que acerta até a mim. Mas posso ver que os danos que recebemos foram diferentes. Você tá bem acabadinho, pra falar a verdade. O fato de ter sido minha própria energia amaldiçoada deve ter garantido um impacto nisso. No fim, deu tudo certo. Pra mim, no caso. Esse improviso aí de usar o roxo remotamente foi bom, né? É a primeira vez que eu me autodestruo. E aí, Satoru? Uma assombração, que horror. Que maldade falar assim comigo. Eu disse aos meus alunos, você estará sozinho ao morrer. Então eu tô aqui, torcendo para que tudo isso seja uma fantasia minha. Independente do que for, é bom nos dois casos, não é? Ai, que droga, o pai dele. Bem, eu acho que eu falei isso pra Shoko, né? E como ele era? O rei das maldições de homem Sukuna. Ele era fortão, cara. Além disso, ele nem parecia estar dando tudo o que tinha. Mesmo sem as técnicas das 10 sombras do Megumi, eu realmente não sei se eu venceria. Quem diria você dizer algo assim, né? Sinceramente, eu sinto um pouco de pena dele. Acho que eu posso simpatizar com a solidão dele, mais do que ninguém. Eu era amado por todos. Não era um tipo de solidão, mas é como se tivesse uma linha traçada entre mim e as outras criaturas vivas. Uma diferença. Você pode fazer as flores desabrocharem e até admirá-las, mas não tem como pedir compreensão das flores. Eu dei tudo de mim, um corpo treinado. Eu melhorei minhas técnicas, meu humor, meu improviso, poder explosivo. Eu queria dar e receber tudo isso do Sukuna, o máximo dele. Foi divertido. O Sukuna mesmo, ele não usaria tudo dele contra mim. E eu fico com peso por isso. Talvez se você estivesse lá, enquanto eu estava recebendo cumprimentos de todos com tapas nas costas, aí sim talvez eu estivesse satisfeito. Ainda assim, acho bom ter morrido nas mãos de alguém bem mais forte do que eu, ao invés de por velhice ou alguma doença. Você é um samurai por acaso? Nem parece uma pessoa dos tempos modernos falando isso. É o quê? Ô diretor! Quem foi que disse que não há maneira de um feiticeiro morrer sem remorsos, hein? Eu só espero que tudo isso seja só minha imaginação. A adaptação do Mahoraga acontece de forma gradual após ser atingido. E conforme o tempo passa, ela vai se concluindo. Quanto mais ataques ele receber nesse tempo, mais rápido irá se adaptar. Porém, uma vez adaptado, ele não para sua análise e continua a se adaptar de outras formas à técnica amaldiçoada. O que eu queria do Mahoraga era uma referência. Uma referência para quebrar a sua intangibilidade. Na primeira adaptação do Mahoraga, a sua intangibilidade, ele estava alterando a energia amaldiçoada dele para ultrapassá-la. Infelizmente, isso não é algo que eu possa fazer. Então eu esperei por uma adaptação que eu pudesse sim utilizar. E isso aconteceu com a segunda adaptação. Não era um lançamento de um corte como os que eu faço. Era uma extensão do alvo da técnica. Um alvo que ia além de Satoru Gojo. Ele se estendia para o espaço e a própria existência do mundo, para então o cortar. Sua intangibilidade foi inútil. Se sua existência nesse local, nesse mundo, estivesse aí, você seria fatiado.
Era uma técnica extremamente difícil de ser realizada, mas a referência do Mahoraga foi muito útil. Você é apenas um moleque maldito que teve sorte de nascer em uma era que eu não existia. Você não é nem metade do homem que dizia ser. Esplêndido Satoru Gojo. Não vou esquecer você por toda a minha vida. Irei lembrar de seu nome. Nesse meio tempo, entra em campo o deus do trovão, Hajime Kashima. Eu estou de bom humor. Então, por favor, trate de não me aborrecer.